Vimos que, segundo Parin e Haldane, a Terra primitiva reunia condições para o aparecimento de moléculas fundamentais à formação dos seres vivos. Os primeiros a testarem essa ideia com sucesso em um modelo foram Urey e Miller, em 1952. Mais tarde, outros cientistas voltaram a simular as condições da Terra primitiva e formaram vários compostos orgânicos. As perguntas que surgem são: quais seriam as condições necessárias ao surgimento da vida? Que tipo de substâncias teriam que estar presentes na Terra primitiva para que servissem de matéria-prima para originar os primeiros seres vivos? Cientistas imaginam que moléculas orgânicas formadas na atmosfera foram levadas pelas chuvas para a superfície, acumulando-se em poças e lagoas que se formavam nas depressões da crosta terrestre. A acumulação dessas moléculas durante milhões de anos transformou esses lagos em verdadeiras sopas orgânicas. À medida que esses lagos secavam, as moléculas se concentravam, e isto, aliado ao calor e à intensa radiação que atingia a mistura, teria provocado reações químicas entre elas, originando novos tipos de substâncias. Imagina-se que no fundo desses charcos lamacentos, novas substâncias orgânicas, como açúcares, proteínas e ácidos nucleicos, teriam se formado e originado os primeiros seres vivos. Quando observamos os seres vivos atuais, notamos que as unidades que os constituem estão delimitadas por membranas, as células. Mas o que são células? São as unidades básicas, estruturais e fisiológicas de todos os organismos vivos. E mais, são as construtoras de tecidos, órgãos e sistemas de organismos mais complexos. As células possuem membranas que isolam o seu conteúdo interno, o que determina um ambiente intracelular adequado aos processos vitais. Isso nos leva a imaginar que um dos primeiros passos rumo à origem do primeiro ser vivo deveria ser o desenvolvimento de um envoltório. Alguns tipos de moléculas orgânicas, quando mergulhadas em água, agregam-se, formando pequenos glóbulos. Ao redor de cada glóbulo, forma-se uma película aquosa que os isola parcialmente do meio. Experimentalmente, aglomerados como este foram produzidos, adicionando-se proteínas em água levemente salinizada. A esse processo deu-se o nome de coacervação e o aglomerado resultante de coacervado. Bom, e o que tem isso a ver com os primeiros seres vivos? É que esse pode ter sido o primeiro passo para o surgimento da vida, pois quando um agregado de moléculas adquiriu pelo menos duas capacidades, de manter-se organizado durante algum tempo e se multiplicar, a vida surgiu. Os pesquisadores estimam que há cerca de 3,8 bilhões de anos, a formação de membranas deu origem às primeiras células com habilidade de se dividir. Esses primeiros organismos seriam procariontes, organismos com membrana delimitando o citoplasma, onde se encontram os ácidos nucleicos e existem até hoje. Então, quem teriam sido os primeiros seres vivos? Como seriam? Há duas hipóteses para explicar a evolução dos primeiros seres vivos. Na hipótese clássica, a hipótese heterotrófica da origem da vida, os primeiros seres vivos seriam heterótrofos, ou seja, não teriam a capacidade de fabricar seu próprio alimento. E na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos seriam autótrofos, ou seja, seriam capazes de fabricar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos extrairiam energia para se manter de moléculas orgânicas do meio, através de um processo relativamente simples como a fermentação. Ela é realizada hoje por algumas bactérias e fungos com eficiência baixa, de apenas 2 ATPs. ATP é a molécula de adenosina trifosfato, uma moeda energética usada pelos seres vivos para se manterem. Depois de alguns milhões de anos, quando o alimento para os heterotróficos tivesse acabado,
pois a formação de moléculas orgânicas cessaria com a progressiva redução dos gases metano e amônia, alguns deles já teriam se diferenciado, desenvolvendo a capacidade de captar energia do sol e utilizá-la para fabricar o seu próprio alimento. Essas linhagens teriam originado os primeiros seres autótrofos, ou seja, fotossintetizantes. A fotossíntese é um processo de produção de alimento rico em energia. Usa moléculas de água, gás carbônico e energia solar para formar glicose e oxigênio. Esses organismos, por não necessitarem captar alimento externo, teriam uma vantagem adaptativa, que favoreceria a sua proliferação na Terra. Como a fotossíntese libera oxigênio, a Terra, já há 2 bilhões de anos, teria aumentado o volume desse gás na atmosfera para 20%, o que se mantém até hoje. Há cerca de 1,5 bilhão de anos, algumas linhagens desses seres, até então fermentadores, teriam se diferenciado e desenvolvido a capacidade de usar o oxigênio como oxidante do alimento, o que permitiu liberar cerca de 18 vezes mais energia do que é liberado na fermentação. Esse processo, atualmente usado pela maioria dos seres vivos de respiração aeróbica, chama-se respiração celular. Nele, moléculas orgânicas, principalmente a glicose, reagem com moléculas de oxigênio, formando moléculas de água e de gás carbônico, com a liberação de grande quantidade de energia para os processos vitais. A outra hipótese, a autotrófica de origem da vida, é mais recente e atualmente mais aceita. Propõe que os primeiros seres vivos foram autótrofos. A principal evidência para essa aceitação foi a descoberta de bactérias que vivem em ambientes inóspitos, como fontes termais e fendas submarinas, e que obtêm energia a partir de reações orgânicas simples. Nessas fontes, a água do mar penetra nas rochas oceânicas pelas falhas e atinge a crosta terrestre a 400 graus Celsius, aquecendo muito. Porém, em razão da grande pressão das profundezas de 2.000 a 4.000 metros, a água pode atingir temperaturas de 100 a 400 graus Celsius sem ferver. No retorno, ela sai a mais de 100 graus Celsius de volta para o oceano. Nesse caminho, a água ganha substâncias das rochas e sai na fumarola carregada de nutrientes, como o gás sulfídrico e o sulfeto de ferro. As bactérias descobertas foram chamadas de quimiolito-autotróficas, do grego litos igual rocha, porque fazem uso da energia liberada por reações de componentes inorgânicos da crosta terrestre, como o sulfeto de ferro e o gás sulfídrico, para sintetizar as moléculas orgânicas que lhes servem de alimento. Um exemplo é a termótoga marítima. Assim, esses organismos acabam por ser os produtores de uma vasta cadeia alimentar e são a base de um novo e lindo ecossistema. Moluscos, estrelas do mar, crustáceos, vermes, etc. Essa teoria é a mais aceita, porque baseia-se no fato de que os mecanismos de obtenção de energia desses seres descobertos são bem mais simples que os utilizados por outros seres vivos. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. Depois viriam os fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por último, os respiradores aeróbicos.